Oi, alunos, tudo bem? Novamente com vocês o professor Jefferson, Ciências. Mais uma aula, hoje umas coisas diferentes aqui aparecendo. Você já fica aí mais ou menos pensando o que se passa. O pessoal que já foi meu aluno sabe que em sala de aula a gente costuma frequentemente usar isso daqui em Ciências. Você vai poder assistir algumas coisas que eu vou utilizar esses materiais para a aula de hoje. Você vai poder assistir novamente usando os aplicativos, lá o Aula Paraná, o Google Classroom, buscando o canal no YouTube do Aulas Paraná. Então você tem várias ferramentas para assistir isso aqui, mais uma vez, para você poder compreender, porque mais de uma vez é bom para você fixar bem no seu cérebro, correto? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam cumprindo o isolamento social, que vocês estejam aproveitando a quarentena para descobrir coisas que vocês não descobririam num outro momento, né? Que vocês não estejam fora de ritmo, fora de rotina, correto? Então vamos lá para mais uma aula de ciências. Olá! Para variar, alguma notícia de algo que tem a ver com a nossa aula. Uma coisa que provavelmente é do tempo da adolescência dos pais de vocês, né? Um fato aí muito complicado que aconteceu no Brasil há 20 anos atrás. Completará 20 anos agora nesse ano, mas já podemos arredondar, está muito próximo. 4 milhões de litros de petróleo cru vazaram de um duto da OSPAR, oleoduto Santa Catarina, Paraná, e contaminavam a bacia do Arroio Saldanha e os rios Barigui e Iguaçu. Em 16 de julho de 2000, um domingo. No total, 4 milhões de litros de petróleo cru vazaram de um duto da OSPAR e contaminaram a bacia do Arroio Saldanha e os rios Barigui e Iguaçu. O derramamento foi equivalente a pouco mais de 25 mil barris, ou 115 piscinas grandes. O óleo percorreu uma distância de aproximadamente 100 quilômetros da refinaria. Pessoal, em quantidade de petróleo, foi o maior acidente da história da Petrobras. Nenhum outro acidente da Petrobras teve um vazamento maior de petróleo do que esse. Houve um navio no mesmo ano, no início do ano, no Rio de Janeiro, que derramou um pouco mais, acho que dá pra gente dizer até quase a metade disso, um pouco mais que um terço do que essa quantidade. Teve uma plataforma que explorava petróleo da Petrobras que também derramou perto de 1 milhão de litros de petróleo, mas nunca foi algo tão grande. Existe um grande encanamento que vem lá do Porto de São Francisco do Sul, trazendo petróleo até a cidade de Araucária para a refinaria da Petrobras processar esse petróleo. E aconteceu que neste dia, durante a tarde, houve uma falha no sistema, rompeu um dos dutos e levou quase 1 hora para eles perceberem que havia o vazamento, certo? Quando eles perceberam, o óleo já tinha escorrido pelo terreno, já tinha chegado nesse rio chamado Arroio Saldanha. O Arroio Saldanha desemboca no rio Barigui e o rio Barigui deságua no rio Iguaçu. Quando eles tomaram conta do vazamento, o petróleo já tinha atingido o rio Saldanha, já tinha atingido o rio Barigui e já estava no rio Iguaçu, né? Um rio que atravessa o estado do Paraná quase inteiro. Olha ali uma imagem. Aquela imagem é da época. Aqui o rio Barigui e aqui o rio Iguaçu, né? E a mancha de óleo vindo. Em alguns pontos, inclusive do rio Iguaçu, que é um rio muito largo, né? Inclusive a palavra Iguaçu, do indígena, significa água muito grande. Água, né? Iguaçu, grande, muita. Então, muita água. E houve trechos onde a mancha de óleo cobria de margem a margem o rio. Gente, são 4 milhões de litros de óleo que vazaram. Desses 4 milhões, quase 2 milhões chegaram no rio, porque boa parte ficou presa no terreno. Então, quase 2 milhões de litros de óleo entraram na água. Aí a gente vem com alguns problemas. Este ano a gente teve um problema, final do ano passado, ligado a óleo nas praias do Nordeste, né? Até não ficou uma situação muito bem esclarecida, houveram uns navios culpados, algo assim. Mas, enfim, isso acabou gerando uma mistura. Água e óleo, quando se misturam, acontece um fenômeno interessante. Olha aqui comigo. Água
óleo de soja. Tudo bem? Posso misturar? Claro, posso misturar. Só que o que acontece? A gente tem duas fases na mistura. Uma fase que é a água e outra fase que é o óleo. A fase que é a água é mais densa, fica embaixo. A fase que é óleo, menos densa, fica em cima. Correto? Se fosse uma mistura homogênea, a gente não perceberia as fases. A gente teria como aparência uma coisa só. Correto? O petróleo é a mesma coisa. O petróleo, quando está sobre a água, ele é menos denso, ele vai ficar em cima, e a água mais densa fica embaixo. Só que se a gente olhar essa mistura aqui com muita atenção, pessoal, a gente vai ver que bem na linha de encontro entre a água e o óleo, parece que o óleo está querendo misturar com a água. Correto? Como assim parece que o óleo quer misturar com a água? Existe uma pequena fração do óleo que ele fica flutuando na água, só que mais no meio da coluna d'água e não lá em cima exatamente. É o que nós chamamos de fração solúvel do óleo, que era o problema das praias do Nordeste, né? O pessoal, tiramos o óleo da praia. Não, tiraram a parte que estava boiando do óleo. Tem o problema da fração solúvel do óleo ainda. Correto, gente? O que mais que a gente pode analisar a respeito disso? Olha só, como que eu vou separar esses dois aqui? É o problema que foi enfrentado ali, né? Como eles fizeram para retirar esses 4 milhões de litros de óleo? Tanto o que caiu na água, quanto o que caiu na terra. O que caiu na terra, grandes aspiradores foram utilizados para sugar esse óleo de volta. E o que caiu na água? Como é que faz para sugar isso? Já vamos conversar. Vamos continuando a aula e eu vou relembrar esse assunto várias vezes. Vamos lá. Objetivos da aula de hoje. Saber a diferença entre os tipos de misturas. Conhecer as propriedades das misturas para selecionar os melhores processos. Conhecer os tipos de processos de separação de substâncias. E estar com o caderno para anotar os pontos importantes. E aí a gente pode ser feliz. Tranquilo? Pessoal, lembrar as aulas anteriores é fundamental. Não dá para seguir se você está com dificuldade nas aulas anteriores. Precisa relembrar elas? Acesse os materiais que estão nos aplicativos. Busque seu professor. Correto? Mas mantendo o isolamento, né? Não vai bater na porta da casa do professor. Para a coisa funcionar, resolve esse quiz. Eu já corrijo eles com vocês. E a gente continua nossa matéria. Acompanhe aqui, pessoal. Conjunto de elementos químicos com propriedades constantes. O que tem propriedades constantes? Já é a terceira aula que eu venho falando disso. Quando a gente tem uma mistura, olha, as propriedades são constantes, né? Se a gente começar a resfriar isso daqui, eles vão ficar sólidos à mesma temperatura? Sabemos que não, né? A água fica sólida a 0 graus, o óleo vai ficar sólido a uma temperatura mais baixa. Correto? Então, nós estamos falando de uma substância, porque homogênea e heterogênea também se refere a misturas. O que é aquela foto daquele gramado com uma geada? Setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná. Até hoje tem cientistas lá trabalhando com fungos e bactérias para melhorar a qualidade do solo, da água e da vegetação do Rio Iguaçu por causa do desastre de julho de 2000. Até hoje tem resíduos de petróleo no solo, né? Então eles ainda trabalham com melhorias para esse acidente e, claro que torcemos que não, para futuros acidentes. Propriedades das substâncias, uma revisão, você tem que lembrar isso. O que nós temos aqui? Oceano com uma neblina. Que elementos que a gente vê aqui? Água. E a neblina também é água.
Qual o estado físico da água aqui? Líquido. Qual o estado físico da água na neblina? Também é líquido. Nossa, professor, mas a neblina está no ar. Se você ficar num sereno, na cerração, você não percebe a formação de bastante água líquida? O que acontece aqui é que a água está na forma de partículas tão pequenas que elas ficam suspensas, mas ainda assim líquidas. Porque o que determina se ela é líquida ou não é se ela está acumulada no lago ou se ela está flutuando, e sim a temperatura. E a esta temperatura a água está líquida. Se a temperatura diminuísse, ela ficaria sólida. Então, toda essa neblina viraria uma geada e baixaria na forma sólida. Esse oceano iria congelar. E aí a forma fica fixa e o volume fica fixo. Quando é líquido, gente, a forma não é fixa, a forma muda. Olha lá. Os líquidos têm forma variável. Se eu pegar o que está nesse recipiente, nesse copo de Becker, e colocar nessa proveta, ele muda de forma. Ele vai assumir a forma do outro recipiente. Correto? Então, os líquidos mudam de forma, mas não mudam de quantidade. Agora, se eu tivesse um gás, os gases mudam de forma e eles também mudam de volume. Eu posso comprimir um gás ou expandir um gás. Correto? Só revisando. Pulei uma propriedade, né? Além dos estados físicos, ponto de fusão e ebulição, que foi o que eu falei, densidade. O que é densidade? É o motivo pelo qual a água fica embaixo e o óleo fica em cima. Se eu pegar 100 ml de água e colocar numa balança, e pegar 100 ml de óleo e colocar numa outra balança igualzinha, o que a gente vai ver? A balança que tem água vai indicar um valor maior, porque a água é mais densa. Na mesma quantidade, existem mais partículas na água do que no óleo. Como a água é mais densa, o petróleo vai ficar em cima e a água vai ficar embaixo. Entenderam? Se a água fosse menos densa, o que aconteceria? Ela ficaria em cima e o óleo embaixo. Correto? Então, uma outra maneira de analisar as coisas. Tem a fórmula para se calcular a densidade. Como é que se calcula a densidade? Massa divididos pelo volume. Quantidade de matéria dividido pelo espaço ocupado. Tudo bem? Continuando. Tipos de misturas. Homogêneas e heterogêneas. O que é isso aqui? Álcool. Puro? Não. Não é álcool puro. A gente, quando compra álcool, a gente não compra o álcool chamado álcool absoluto. Somente álcool. O que nós compramos? Álcool hidratado. Então, aquele álcool muito bom para limpeza em casa, o álcool 96 graus, ele não tem 100% de água. Ele tem uma fração de álcool, ele tem uma fração de água junto. Se você comprar o álcool 70, muito importante nesse período, seja ele líquido ou em gel, ele vai ter 70 graus de álcool e o restante, para completar 100% de partículas, é água. O álcool 40, que é o que é vendido atualmente em mercados, etc., que ele não é explosivo para higiene, para limpeza em casa, ele tem muito mais água do que álcool, mais da metade. O próprio álcool que é utilizado para abastecer os carros tem água. Só que a gente repara a parte que é álcool e a parte que é água dessa mistura, nós não reparamos. Porque é uma mistura que forma apenas uma fase visível. Misturas homogêneas. Quando forma mais de uma fase visível, água e óleo, o bolo de chocolate que eu mostrei na aula, lembra? Aí nós temos misturas heterogêneas. A água do Rio Iguaçu com o petróleo da Petrobras. O que formou? Uma mistura heterogênea. É visível o petróleo em cima e a água ficou embaixo. Agora, o que nós queremos? Separar as misturas. Da onde vem esse conhecimento de separação de misturas, essa necessidade? Isso, gente, vem do período que o ser humano estava aprendendo a extrair os materiais da natureza. Quando eu quero, por exemplo, ferro, né? Isso aqui é ferro em pó. Eu não acho ferro em pó na natureza. O que eu vou achar na natureza?
hematita, o chamado minério de ferro. Esse minério de ferro eu tenho que processar para tirar as outras substâncias que estão ali que não me interessam, para que eu consiga o ferro, para depois triturar e eu ter ferro em pó. Se eu quero vidro, eu não acho vidro na natureza, na forma de pote ainda com rosca e tampa. Vou achar assim na natureza? Não. Eu vou ter o silício que está no meio da areia, eu vou ter que separar as misturas que estão ali no meio, para eu poder retirar o que me interessa para fabricar o vidro. E é aí que o ser humano foi aprendendo e foi criando técnicas. Como que ele separa as misturas? Ele observa os elementos que estão misturados, as substâncias, e daí ele faz o quê? Aplica seus conhecimentos de densidade e mudança de estado físico. E ele separa. Vamos dar uma olhada nos tipos de separação que existem. Ali na televisão. Para separar misturas heterogêneas, ou seja, misturas que têm mais do que uma fase. 1, 2, 3, 50 fases. Catação, levigação, ventilação ou decantação. Também pode ser por flotação ou dissolução fracionada, ou também por filtração, centrifugação ou filtração a vácuo. Nossa, professor, quanta coisa! Pois é, nós vamos olhar cada um em detalhes, com carinho. Você tem que entender em cada um deles, não é qual é o nome deles, e sim qual é a propriedade que você usa para separar. Entenderam? Que propriedade eu uso para catação? Ah, é densidade? Ah, é mudança de estado físico? Qual a propriedade eu uso? O mesmo é válido para misturas homogêneas, que aí já é mais complicado, porque quando você olha, você não repara que aquilo é uma mistura. Mas sim, tem vários componentes ali no meio. Para isso a gente usa o quê? Fusão, sublimação ou cristalização fracionada. Fracionada quer dizer o quê? Em etapas. Destilação simples ou destilação fracionada, petróleo é aqui. Liquefação, liquefação fracionada e evaporação. Uau, vários nomes, né? Vamos com calma, detalhando cada uma das etapas. Tudo bem? Olá! Voltando de volta ao problema do petróleo de 20 anos atrás. Enquanto isso, 20 anos atrás, ainda continuando aquela reportagem, a chuva ajudou a soltar pequenas manchas de óleo depositadas nas margens, que foram retidas nas barreiras do trecho do Rio Iguaçu. Diz a nota, contrariando informações de Araucária. A chuva também fez com que o óleo vazado no terreno dentro da refinaria emergisse, favorecendo o trabalho de sucção. Segundo a Petrobras, até amanhã de domingo, já foram recolhidos cerca de 2,5 milhões de litros de óleo. Os técnicos calculam que cerca de 20%, 800 mil litros, tenham evaporado, restando, portanto, 700 mil litros. Então, o que aconteceu? Uma semana depois, de um domingo até o outro, eles tinham muita preocupação com chuvas fortes. Porque uma chuva forte podia pegar todo o óleo que estava no terreno e levar para dentro do rio. E retirar o óleo do terreno era mais fácil. Aí veio a chuva. E eles estavam preocupados que a chuva também fizesse o nível do rio subir e isso empurrasse a mancha de óleo para lugares onde ela não tinha chego ainda. Mas aconteceu o contrário. A chuva veio fraca, ela ajudou as gotas de óleo que estavam na vegetação da borda a entrarem na água e ela também umedeceu o terreno. E olha só que legal! Deixa eu achar que a chuva também fez com que o óleo vazado no terreno dentro da refinaria emergisse. Gente, óleo e água. Começou a entrar água no solo. A água é mais densa, ficou por baixo. O óleo é menos denso, ficou por cima. Então o óleo que tinha infiltrado na terra, quando a chuva veio, fez o que com o óleo? Trouxe ele para a superfície. Olha que interessante, se não tivesse chovido, eles poderiam ter bombeado a água da parte do rio que está limpa para umedecer o solo e levantar esse óleo para remoção, né? Que interessante. Olha só que outra coisa interessante. Parte do petróleo não foi recuperado. Por quê? 700 mil litros ainda estavam no rio, porque 800 mil litros evaporaram. Era líquido, virou vapor. Não tem como recuperar para utilizar e a Petrobras vender, 800 mil litros é petróleo
para uma grande quantidade de combustíveis e demais coisas, mas, pelo menos, saiu da água e saiu do solo. Interessante, né? Então, automaticamente, duas maneiras diferentes separaram o petróleo. Uma pela densidade, outra pela mudança de estado físico. O petróleo mudou de estado físico muito mais rápido que a água e 800 mil litros saíram do solo. O petróleo é menos denso, emergiu, pode ser aspirado. A gente pode aplicar isso artificialmente em outras técnicas. Eles podiam ter aquecido a região para o petróleo evaporar, se evaporar fosse a melhor técnica. Estão entendendo? Eu vou olhar o que a natureza faz e vou aplicar de maneira a melhorar o meu processo. É essa a intenção. Continuando, mais um quiz para vocês anotarem e responderem. Resolveram? Vamos fazer juntos. Vamos lá. Uma mistura contendo água e petróleo. É classificado como sendo uma mistura simples, composta, heterogênea ou homogênea. Pessoal, simples e composta são termos que a gente usa para substâncias e não para mistura. Então a gente fica aqui, ó, entre heterogênea e homogênea. Homogênea, aparentemente, é um componente só, uma fase. A gente não enxerga os componentes. Heterogênea, a gente percebe a diferença entre os componentes. Água e petróleo, a gente percebe a diferença? Sim, é heterogênea. Correto? Aqui no canto para vocês, foto do Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná. Lá eles têm estudos de como aproveitar esse petróleo que foi retirado no caso de acidentes. Então, nesses acidentes ou nos incidentes que acontecem, o petróleo acaba se contaminando com partículas do solo, folha, etc., que acaba inviabilizando o uso dele na indústria. E é um desperdício muito grande, 4 milhões de litros de petróleo. Então, como usar esse petróleo que foi recuperado dos acidentes e dos incidentes? Eles têm um laboratório que se dedica a esse tipo de pesquisa para poder não perder esse patrimônio. A gente não se preocupa somente com o lado ambiental. Claro que é um dos mais importantes que tem, mas o econômico também tem que ser viável. Correto? Continuando. Primeiro processo que nós vamos falar. Catação. Pegue a sua caneta preferida no seu estojo, no seu penal. Você não vai ter que procurar no meio dos outros itens lá e pegar ela. Costumo falar isso sempre para os meus alunos. Você já está fazendo catação. Imagine você abrindo um pacote de bolachas, aquele pacote, ou biscoito, como você chame, aquele pacote que tem vários tipos de bolacha e tem aquela com açúcar em volta. E você quer a com açúcar. Você não vai ter que catar ela ali no meio? Catação. Claro que a níveis econômicos a gente usa a catação para outros princípios. Por exemplo, os agentes de reciclagem. Quando eles vão lá fazer a separação dos tipos de plástico, separar o plástico do papel, o papel do metal, o vidro. Inclusive, o pessoal que faz reciclagem de vidro, separa o vidro por cor para fazer a reciclagem. Então, cada um do seu jeito. Então, pessoal, tem que ir lá alguém pôr a mão e separar realmente. O processo chama-se catação. Certo? Você está lá catando pinhão, agora é época em maior parte do Paraná, né? Então cai aquela pinha naturalmente no chão, espalha, você junta folha, solo, galho e pinhão? Não. Você escolhe só o pinhão ali no meio. Catação. Inclusive, o termo para isso é catar pinhão. E quem tiver uma sacolada e quiser mandar para nós, eu como, tá bom? Muito obrigado. Próximo, levigação. Pela foto você já vê que não é algo muito moderno, realmente não é. É algo que já usa-se muito pouco. Por quê? Porque envolve o uso de mercúrio, que é tóxico. No Brasil é proibido, né? Se existir esse tipo de atividade ainda, ela é ilegal. E ele tem essa proibição, gente, porque o mercúrio ele faz mal para o garimpeiro, para o solo, para a água, para as plantas, para os animais que estão ali. Mas como é que funcionava isso? Isso era aplicado na mineração de ouro. Eles usavam grandes bacias de formato cônico, né? O fundo mais baixo que a borda, chamadas bateia, e eles misturavam mercúrio com a água, pegavam aquele solo do fundo do rio e começavam a agitar.
E você sabe muito bem que se você começar a agitar, por exemplo, você pega lá que tenha partículas como, por exemplo, um feijão descascado. Você acabou de descascar um feijão. E aí você começa a agitar. Ou um amendoim que você torrou e descascou. Você começa a agitar. As partículas mais grossas vão para baixo e as mais finas vão aparecendo. Então o feijão fica embaixo, a casca do feijão fica em cima. O amendoim fica embaixo, a casca do amendoim fica em cima. Nesse caso, quando eles agitavam, o ouro com o mercúrio ficava embaixo e a água com a areia começava a sair, porque ela escorria pelas bordas da bateia. Então eles pegavam o fundo, bastante água, iam bateando, até que sobrava o ouro com o mercúrio e depois faziam a separação nas quintas de fundição do ouro do mercúrio. Super tóxico, isso não é mais aplicado. A mineração hoje ela custa um pouco mais caro para poder o quê? Evitar essa toxicidade da mineração com mercúrio. Ótimo. Ainda bem que as coisas melhoraram no Brasil. O Paraná, gente, sofreu muito com isso. Por quê? Porque o Paraná tem colonização europeia desde 1504. Em 1506 já haviam mapas do litoral do Paraná indicando possíveis pontos de ouro. Aqui, próximo a Curitiba, tem o distrito de Bateias, onde tinha até uma pesagem de ouro, mandava o quinto da metrópole. Tem a região de Ouro Fino. Tem muitos pontos de exploração, que eram exploração de ouro no Paraná. O Paraná ele foi colonizado inicialmente pelos europeus em busca de ouro. Depois vieram as descobertas das outras riquezas do nosso estado. Certo? Então, quanto o Paraná já não foi contaminado para a extração desse ouro? Perigoso isso, né? Continuando. Ventilação. Ventilação é um processo muito interessante. Está ali o café como exemplo. O café que já foi um produto que foi muito mais plantado no Paraná do que ele é hoje. Hoje a área de café diminuiu um pouco. E a colheita de café, ela envolve isso. A tal da ventilação. Como é feita a colheita do café? Tem a árvore de café. Quando a colheita é manual, eles colocam uma forração no chão e vem passando a mão pelos galhos. Isso derruba grãos de café, os frutinhos, mas também derruba folha, derruba ramos. Aí eles pegam uma cesta ou uma peneira, que tiver disponível, até o próprio chapéu do agricultor, e começa a agitar. O que vai acontecer? Vai acontecer uma levigação. Os grãos de café ficam embaixo e as folhas vão ficar em cima. Depois que ele faz bastante levigação, o que ele faz? Ele abana, faz a ventilação. Ele joga para o alto e espera que o vento carregue as folhas e os ramos, e o que cai de volta é só o café. Se não tem vento, joga para o alto e sopra. Ou uma pessoa abana e a outra joga. Quem já malhou feijão, vai lá, pega o feijão com casca e tudo. Descasca ele. Para separar o feijão da casca, agita para ter levigação e abana para fazer ventilação. A colheita mecanizada faz exatamente o mesmo processo. Só que aí a máquina vai fazer o quê? Ela vai ter uma mesa vibratória, que vai fazer a levigação, e algo que faça vento para fazer a ventilação. O grão de feijão cai por baixo e a palha jogada toda por cima. A colheitadeira de café, a mesma coisa. Uma grande colheitadeira de soja, de milho, faz o mesmo processo. Descasca e por vibração separa o grão da palha, a palha é soprada e o grão vai para o reservatório. O processo é simples. As máquinas só imitam o que já era feito pelas mãos humanas. Ótimo? Vamos continuar, pessoal. Centrifugação. As máquinas de lavar roupa foram ganhando funções. Né? No início elas lavavam roupa, elas viraram lavadoras e centrifugadoras, e hoje inclusive já secam, né? Estou esperando o momento que elas vão também passar, dobrar e guardar. Aí vai ficar bom, né? Você põe a roupa na máquina, você volta e acha a tua roupa no guarda-roupa. Por enquanto não faz. Mas olha lá, o que vem a ser essa centrifugação? Quando a máquina termina todo o processo de lavagem, o que ela faz? Tem um tambor todo perfurado que vai começar a girar. Com a força da rotação, tudo vai ser jogado para fora. Só que os furos são muito pequenos e a roupa não passa por esses furos. Mas a água que está na roupa vem atravessando a fibra da roupa e sai por esses furos, diminuindo a quantidade nas roupas na hora de serem estendidas, o que facilita. Onde mais pode ser usada a centrifugação? Imagine que o professor Jefferson foi lá fazer um exame de sangue. Cheguei, o pessoal com o material adequado fez a coleta do sangue. Esse meu sangue, se ele for olhado, na hora que foi coletado, ele vai ter uma aparência de mistura homogênea. Eu não vou ver os componentes do sangue. Aí o que eles fazem com esse recipiente contendo sangue? Eles põem numa centrífuga,
põe lá os tubinhos, essa centrífuga vai girar a mais de 100 mil rotações por minuto, vai ficar alguns minutos rodando. Quando a centrífuga parar e eu retirar esse tubinho para olhar, eu vou ver todas as frações do sangue separadas. E o que vai acontecer? As frações mais densas estarão embaixo e as frações menos densas estarão em cima. Eu usei uma força mecânica e um processo físico para separar essa mistura, que é o sangue. Você pode fazer centrifugação com leite, você vai separar a gordura dos sais, do soro, dá para centrifugar várias coisas. Aí, escolher o processo mais barato e o mais prático é o que é a coisa mais esperta que a indústria faz. Correto? Continuando os processos. Evaporação. O que nós temos na imagem? Gente, isso aqui é uma salina. Lá no Rio Grande do Norte, é um estado que tem uma altíssima extração de sal. Eles extraem o sal da água do mar. Como que eles fazem essa extração? Eles bombeiam a água do mar para piscinas muito grandes e muito rasas. E o sol faz o quê? Evapora a água. Quando o sol evapora a água, sobra só o sólido que estava misturado na água, que é o sal e a areia, não é? Tem esse problema da areia, mas eu já vou falar como eles eliminam esse problema ligado à areia. Eu só posso usar a evaporação quando o meu interesse é na fração sólida. Então uma mistura tem que ser uma mistura sólido-líquido, e aí eu vou evaporar o líquido e eu quero só o sólido. Se eu quiser o líquido também, se eu tenho interesse no líquido que tem ali, eu não posso usar a evaporação, porque o líquido é perdido. Eu vou ter que usar outra técnica com outros equipamentos. Entenderam? Eu já vou falar dessa técnica ligado ao aproveitamento do líquido. Aqui estamos falando do sólido, e nesse caso aqui formam grandes piscinas daí somente com sal, pás carregadeiras, né? Vários tipos de tratores vêm e geram esses acúmulos aí para depois ser transportado. Tá bom? Aquilo ali nada mais é do que o que vem parar para nós. Aquelas montanhas são sal de cozinha, que é o que vem parar para nós temperarmos o nosso alimento. Tudo bem? Estou com bastante fome hoje. Se tiver uma coisa para comer, manda para mim. Continuando. Nossa, quanta coisa junto, professor. Fusão, sublimação, liquefação e cristalização. Por que eu juntei? Porque todas elas podem ser feitas de maneira fracionada. O que nós temos na imagem? Um grande tambor contendo ferro líquido. E aqui formas, onde esse ferro está sendo derramado, para fabricar um objeto. O ferro, ele muda do sólido para o líquido, ele funde a 1727 graus Celsius. Quente, né? Agora, se eu tivesse uma mistura de dois metais, ferro e níquel, o ferro funde a 1727. O níquel funde a mais de 2000 graus. Se eu tivesse com esse tambor a 1800, eu teria ferro líquido e níquel sólido. Difícil imaginar, né? Então pensa o seguinte, um copo com água e duas pedras dentro. Você tem água líquida e as pedras estão sólidas, correto? É o que teria lá, ferro líquido e o níquel sólido. Se você resfriasse para 100 graus, 50, você teria níquel e ferro sólidos, juntos, unidos, e você quer separar. Se você tivesse três metais juntos, eles estariam unidos também. E conforme você aquece, aquele que tem uma temperatura de fusão menor vai derreter primeiro, vai virar líquido, você extrai, sobram os outros dois, aquece mais um pouco, derrete o próximo, extrai o segundo e sobra o terceiro metal para você. E você vai controlando a temperatura de fusão e vai extraindo os metais conforme o seu interesse. Claro que aquecer essas temperaturas demanda muita energia, mas esse é um dos processos. Assim como sublimar, mudar do sólido para o gasoso, também é uma maneira. Você pode vir controlando a sublimação e extraindo só o que te interessa. Liquefação é o contrário, ao invés de eu aquecer, eu vou resfriar. Pego o ar atmosférico. Eu quero tirar os gases que tem no ar atmosférico. Conforme eu for diminuindo a temperatura, terá um gás que vai virar líquido por primeiro, diminuo mais, um outro gás vira líquido. Eu tenho a temperatura exata que cada gás vira líquido, correto? Então, quando eu chegar lá no menos 77 graus Celsius, o gás carbônico vai ficar líquido e depois sólido. Eu tirei o gás carbônico daquela mistura.
Entenderam? É uma liquefação. Conforme eu controlo ela é fracionada. Cristalização. Também vou fabricando cristais. Conforme eu vou mexendo na temperatura, eu gero cristais. E essa temperatura é adequada para cada tipo de cristal. Então eu controlo a temperatura, formou o primeiro cristal, eu retiro. Mexo um pouco mais na temperatura, retiro o próximo cristal. Tudo depende das propriedades da matéria. Eu tenho que conhecer o que eu tenho em mãos. E aí eu posso extrair as substâncias. Ótimo. Estão compreendendo? Dúvidas? Use os aplicativos. Destilação. Eu havia comentado com vocês. E se eu quero a fase líquida de uma mistura sólido-líquido? Ou se eu tenho dois líquidos misturados como água e álcool? O que eu faço para separar a água do álcool? Eu preciso de um destilador. Como é que vai funcionar um destilador? Vem aqui para a mesa, gente. Primeira parte para eu poder usar o meu destilador. Vamos supor que eu tivesse água e sal. O que vai acontecer aqui para usar o meu destilador? Eu vou ter que ter algo que faça a temperatura aumentar. Nesse caso aqui a gente tem uma manta aquecedora. Essa manta aquecedora, pessoal, ela tem aqui dentro igual uma resistência de chuveiro que está embalada com um tecido que distribui o calor. Aí o que a gente coloca aqui? Um balão de fundo redondo. Por que fundo redondo? Porque o calor se dispersa igualmente pelo fundo redondo. O fundo chato, o calor não se dispersa igualmente. Então, colocaria o balão de fundo redondo. Esse balão é menor do que o tamanho da manta. Tem o balão adequado para cada manta, certo? Aqui na ponta, além de eu usar para colocar o que me interessa, eu posso depois fixar um termômetro para controlar a temperatura. E eu controlo a temperatura da manta. Eu atingi a temperatura que o líquido começa a evaporar, começa a encher de vapor aqui dentro, e o vapor sai por esse tubinho. E esse tubinho aqui, eu vou conectar ele em outro equipamento, que é o condensador. O vapor vai entrar por este lado, e a única saída que ele tem é por aqui. Se vocês olharem com atenção, a serpentina que está aqui dentro, ela é inteira isolada. Ela tem uma abertura por esse lado e uma saída por aqui. E em volta dela tem essa capa que eu vou encher de água fria. Então eu conecto aqui uma entrada de água fria, isso aqui vai encher até aqui em cima. Aqui a água vai sair um pouco mais quente. Por quê? Porque ela vai encostar na serpentina, vai diminuir a temperatura da serpentina, e o vapor que está vindo aqui desse balão, que está encaixado aqui dentro, vai virar líquido. E aqui do outro lado, o que eu vou ter? Coloco num outro equipamento, vou ter um líquido saindo o tempo todo. Que líquido é esse? Então vamos imaginar que era água e sal, e eu quero a água. Vai evaporar a água, vai entrar água a vapor aqui, aqui vai sair água líquida. Correto? Eu tinha água e álcool. Então eu coloco a temperatura num ponto que o álcool evapora e a água não. Então coloca 80 graus, que o álcool está evaporando e a água não está evaporando. Vai entrar vapor de álcool aqui, vai esfriar dentro da serpentina e vai sair álcool líquido do outro lado. Correto? Claro que eu estou falando em algo para experimentos em laboratório de escola, pequeno. Se estivesse falando numa refinaria de álcool para abastecer os carros. Nós estamos falando de equipamentos desse aqui que dá para pôr um ônibus dentro praticamente, de tão grande que são. Então a gente aumenta o tamanho das coisas, mas o princípio é o mesmo. Eu evaporo primeiro o que evapora com uma temperatura menor e guardo o que evapora em temperaturas maiores. Tudo bem? Agora, professor, se eu tiver vários líquidos juntos, como é o caso do petróleo. O petróleo são vários líquidos juntos. Eu preciso controlar muito bem a temperatura. Só que o petróleo tem um problema, gente. Os líquidos evaporam todos a uma temperatura muito próxima. Aí o que acontece? Isso aqui, ó. Existem grandes torres para a gente fazer a destilação do petróleo, aonde o petróleo começa a evaporar, o vapor é uma mistura, só que cada componente do vapor tem uma densidade diferente.
e aí ele consegue subir até uma altura naquela coluna. Então, os que são menos densos, como por exemplo o combustível de aviação, sobe lá no alto daquelas torres, na parte mais alta. Aí ele condensa e escapa pelos tubos mais altos. O piche, que é um vapor muito denso, quase não evapora, ele sobe bem pouco na coluna e fica na parte mais baixa. Então eu uso duas propriedades: a temperatura de evaporação e a densidade. Eu controlo a temperatura e a torre tem a altura correta para que em cada densidade o líquido saia por um ponto. O gás de cozinha, o gás de, o GLP, o gás líquido de petróleo, todos os gases, o gás natural e assim vai, todas as separações bem estabelecidas. Entenderam? Agora olha só que interessante, vamos para a nossa prática. Vou organizar aqui a mesa para nós. Primeira parte, alguns componentes para nós. Olá, coisas simples. Água e terra. A gente sabe, a água pode estar contaminada por terra, correto? E aí o que acontece? Então, um pouco de terra. Isso você já deve ter reparado sozinhos, muitas vezes. E a água? Que tipo de mistura que forma? Homogênea ou heterogênea? Reparem bem. Esse equipamento ele é próprio para a gente fazer esse tipo de agitação. Correto? Chama-se Erlenmeyer. E a água e a terra não misturam-se completamente. Para ocorrer essa separação, eu vou deixar isso aqui, quietinho. A separação ocorrendo. Da mesma maneira, pessoal, aqui, na proveta, eu posso observar quando eu tenho água e areia. O que acontece? Simples também. Água e areia, mistura heterogênea. E o que eu já mostrei para vocês, água e óleo. Eu vou deixar esses três aqui e eu volto a falar deles daqui a pouco. Sabe por quê? Porque eles vão ficar em decantação. Já voltamos. Eles vão ficar mais tempo. Agora, quando eu tenho outro tipo de mistura, a gente vai usar filtração. Como assim? O que eu tenho aqui, pessoal? 3 filtros. Aquele filtro que a gente usa descartável para preparar café. O que acontece? Colocamos o pó de café aqui dentro, colocamos a água e a gente não quer que o pó passe. A gente quer que passe a água com a tintura. Isso daqui, o que acontece com esse filtro? Vocês não conseguem ver, mas quando eu soprei, o ar saiu do outro lado. Então aqui não é visível, mas tem pequenos furinhos por onde o ar pode passar. Assim como aqui. A diferença é que esse aqui é um filtro de laboratório, onde os furos são 1000 vezes menor do que os furos que existem aqui, aproximadamente. Então uma peneira com a trama muito mais fina, o que vai levar a uma filtração mais lenta, mas mais eficaz. O café, eu quero uma filtração lenta? Não, quero tomar café rápido. Então eu não uso esse processo. Como que eu uso esses filtros? Eu preciso de um suporte. Aqui o meu suporte. Eu vou apoiar essa mistura, esse filtro, num funil, correto? Eu vou ter algo para captar essa mistura. A gente pode ver aqui na areia que já assentou a areia no fundo, a areia já sofreu decantação, mas parte da areia ainda está misturada na água. E aí eu vou separar como? Filtrando. Reparem a velocidade da filtração. Mas é uma filtração de boa qualidade. Correto? Vou deixar isso aqui filtrando ali.
Depois eu trago essa água novamente para nós. Outro equipamento. Separou a água do óleo por decantação, correto? Veja só, vou colocar aqui nesse balão. Esse balão é chamado balão de decantação. E o que acontece aqui dentro desse balão? O mesmo que aconteceu na proveta. Por densidade, a água fica embaixo e o óleo fica em cima. Só que eu tenho aqui um registro, onde eu posso controlar a descida da água. Olha lá. E como a gente sabe pela densidade, o que vai descer primeiro é a água. Então nós temos a água descendo aqui por primeiro. Quando o óleo se aproxima, eu controlo no registro e não deixo o óleo passar. E fiz a separação do óleo e da água. O óleo ficou aqui. Claro que tem o ponto de mistura do que eu falei para vocês da fração solúvel. Aqui teria uma parte que eu teria que descartar e depois eu retiraria só o óleo. Eu também deveria ter aguardado mais para dar o tempo desse processo aqui finalizar a decantação. Mas a nossa aula é curta. Tudo bem? Gente, a gente também pode ter filtros feitos a partir de materiais naturais e que vão dar boa qualidade. Algumas pessoas, como eu, que gostam de acampar, podem ter problemas para achar uma água de qualidade. O que eu faço para os meus acampamentos? Eu tenho um filtro. Eu tenho um pequeno tubo de PVC, desses de encanamento de casa, onde eu coloco algodão, carvão ativo e algodão novamente em cima. Então eu faço algo de 3 etapas: algodão, carvão e algodão. O algodão funciona como uma peneira, retendo as partículas, fazendo uma filtração. E o carvão ativo, ele vai ajudar a neutralizar seres vivos que podem ter nessa água, diminuindo a chance de uma contaminação. Filtro caseiro, simples. É esse o princípio que tem nesses filtros industriais que a gente compra, que, por exemplo, aqueles filtros de água para pôr na parede, de diversas marcas, que você tem que substituir o elemento filtrante. O que tem lá? Algo para reter as partículas e carvão ativo para lidar com os seres vivos. Claro que conforme a qualidade do filtro para as partículas, vai demorar mais ou menos para essa água passar e sair filtrada. E por sinal, a Organização Mundial de Saúde reconheceu uma invenção brasileira de origem indígena, os filtros de barro, como o melhor tipo de filtração de água que existe. Então a água, para você ter em casa de melhor qualidade que tem, segundo a Organização Mundial de Saúde, é essa guardada nesses filtros de barro. E essa arte com argila vem dos nossos índios guaranis. Olha quanta sabedoria nós temos aqui, hein? Continuando, pessoal. Imantação. Vamos dar uma inovada na mesa. Substituir alguns componentes. Areia. Aqui uma folha de sulfite para facilitar a minha vida mais tarde. E ferro em pó. O que acontece? Imagine um grande setor de reciclagem que tem interesse no metal. Só que ele trabalha com peças trituradas de carro. Já pensou nisso? E aí? Como é que ele vai separar as partes plásticas das partes metálicas? Tem várias maneiras. Como é que ele vai separar as partes metálicas de outros componentes, além do plástico? Tem várias maneiras. Mas a mais prática de todas, gente, é como? Usando um ímã. Quer ver só o que acontece? Então vou misturar aqui como se fosse as partículas lá dessa grande empresa de reciclagem. Que ela tem metal e outras substâncias misturadas, correto? Então tá aqui a areia misturada com o ferro. E se a gente fosse fazer catação, não daria certo. Uma usina de reciclagem daria certo a catação, porque são peças grandes, mas dá muito serviço. Tem como isso ser mais barato e mais rápido? Tem. Aqui um ímã feito de um elemento químico chamado neodímio. Ímãs muito fortes. Retirado de um componente de computador. Olá, o que acontece? Quando eu passo tudo pelo ímã,
que eu vou ter? Eu vou ter a areia saindo, enquanto a parte metálica, o ferro, está ficando. Olha lá, o ferro fica aderido ao ímã. Vamos trocar o lado aqui um pouco. Ó, o que está caindo? Areia. O que está ficando? Ferro. Ótimo. Por que eu usei o papel? Porque esse ferro ia grudar no meu ímã. E meu ímã ia ficar repleto de ferro, ia ficar difícil para mim. Então, para eu não ficar com o meu ímã cheio de ferro depois, eu uso o papel como uma barreira. E o ferro está aqui guardado. Tá bom? Está 100% puro? Não. Eu tenho que passar mais vezes no ímã até terminar a purificação disso. Mas eu separo. Entenderam? Esse processo chama-se imantação. Continuando. A decantação de líquidos. Retornamos para cá. Olá. Separou os dois. A água ficou embaixo. O óleo ficou em cima. E por último, a dissolução. O que eu faria se eu tivesse sal e água? Aquilo que eu comentei para vocês das salinas. Como é que eles fazem então para separar o sal da água, da areia? Simples. Primeiro, essa água do mar que é bombeada passa por uma decantação, para que as partículas não solúveis na água vão para o fundo. Depois, essa água vai para a evaporação. Porque quando a água fica em repouso, o sal e a água continuam misturados, mas a areia decanta. Olá? Como aconteceu aqui com a terra. A terra decantou e agora eu tenho aqui a água. Quanto mais tempo eu deixar, mais vai decantar e eu consigo separar tudo. Ótimo? Isso é a dissolução. Um quiz 3 para vocês fazerem rapidamente e a gente já retorna. Rapidamente aqui a resposta para vocês, muito simples, né? Processo mais viável, imantação. Mais um exercício para vocês resolverem e nós já retornamos. Então lá, pessoal, sal e areia, como eu separaria? Adicionando água, aguardando a decantação da areia e depois aplicando a evaporação da água. Então decantou, você separa a mistura de só água e sal, aí você evapora a água. Qual que é o nome do processo? Dissolução. Você dissolve um primeiro, depois você evapora o outro. Correto? Para fechar a aula de hoje, o que a gente tem que lembrar? Conhecer a mistura para escolher a técnica, conhecer as propriedades físicas para escolher a técnica, saber qual material de laboratório você vai usar, entender o processo de funcionamento dos equipamentos que você está usando e, é claro, tomar água, se alimentar bem, fazer atividade em casa, ler, escrever, desenhar, cozinhar, limpar, converse com quem está ao seu lado, mantenha uma rotina. Fiquem bem, que tudo se acabe logo e obrigado por acompanhar mais uma aula.